acha que os evangélicos que assim, eles ficam falando mal da igreja católica, as pessoas que não são da igreja, você acha que eles têm consciência de que se a igreja católica acabar, o protestantismo, por assim, ser totalmente assim, diversificado, né, não ser nem um pouco unido, não tem a menor chance de lutar assim, contra essas forças globalistas que você está falando? Você tem toda a razão e acho que eles não percebem porra nenhuma. Tá certo? E, na verdade, quando falo mal da igreja católica, eles cerram o galho que estão sentados. Porque você teve 1500 anos de catolicismo antes de surgir o primeiro protestante. Quer dizer que, de cara, eles incorporam ali 90 e tanto por cento dos ensinamentos da igreja católica. Eles agora vão cuspir em cima, cuspir na mão que os alimentou. Isso não se faz. Você divergiu? Muito bem. Eu acho que quem diverge dentro da igreja católica deve continuar dentro dela. Aliás, se você quer saber, a saída de Lutero da igreja católica foi uma sucessão de equívocos e de mal-entendidos. Ele não queria sair. Ele queria brigar lá dentro mesmo, que é um direito que nós todos temos, eu também exerço. Mas no fim, deu errado. Existe o livro da Barbara Tuchman, A Marcha da Insensatez, que tem um belo capítulo sobre como é que aconteceu realmente, vamos dizer, a rebelião protestante. Foi uma série de equívocos, não precisava ter acontecido. Né? Sim. Mas assim, sobre o Lutero, isso eu não sei assim, porque tem tanta coisa que a gente lê, de tantos historiadores, de gente renomada, e depois a gente vai ver apenas uma mentira boba, recontada. Senhor, assim, talvez você já deve ter estudado sobre isso. É verdade que o Lutero ele era antissemita? Já sim, radicalmente. Isso é sério. Eu tenho aqui as obras completas do Lutero, na tradução americana. Tá tudo lá. Não, agora, olha, antissemita no mundo não faltou. Kant era antissemita, Goethe era antissemita, Shakespeare era antissemita. Era um bando de gente, porra. Ninguém gostava dos judeus. O judeu era que nem uma batata quente, cada um jogava pro outro. Veio o judeu pra cá, a gente joga pra lá. Veio pra Inglaterra, não, nós vamos pra Portugal. Portugal manda pra Espanha, Espanha manda pra que eu parta. Ficou essa porcaria durante 2000 anos, tá entendendo? Certo. Agora, nós não podemos julgar essas pessoas hoje, essas atitudes hoje, por coisas que foram sendo incorporadas à cultura muitos séculos depois. Agora, tem uma coisa que tem que ser restaurada. O maior protetor dos judeus na Europa foi sempre o Papa. Era o único lugar da Europa onde eles estavam seguros de estar seguros. A coisa encrencou, você corria para a Holanda ou você corria para Roma. Eram os dois lugares seguros. A Holanda porque já tinha instituições democráticas naquela época e em Roma porque o Papa era o grande protetor. Então, vamos dizer, a violência que se cometeram contra os judeus, cometeram sim. Mas, você dizer, por exemplo, que a Inquisição cometeu violência contra os judeus, não. A Inquisição só julgava católicos. Isso é importante. Quem está fora do catolicismo está fora da Inquisição. A Inquisição é um órgão interno da igreja. Então, tinha muito cara judeu que se fingia a conversão e depois ficava pregando outra coisa. Então o cara era acusado por isso, não por ser judeu, mas por ser um falso católico. Agora, quando que a Inquisição foi lá julgar um rabino por estar ensinando o judaísmo? Ao contrário, existe instrução clara do Papa Gregório VIII, salvo engano, agora dizendo o seguinte: os judeus têm que ser deixados no canto deles, vivendo segundo os hábitos conforme Moisés lhes ensinou. Não é para encher o saco, deixa eles lá. Então, esta foi a política da igreja. Agora, a igreja são milhões de pessoas, porra. E como é que o Papa vai controlar todo mundo? Quer dizer, explosões de antissemitismo aconteciam aqui e ali. Por quê? O nego tomava um dinheiro emprestado do judeu, depois não tinha dinheiro para pagar. Falar, agora eu vou inventar um pretexto teológico, eu vou lá e mato o filho da puta e não preciso pagar mais. Então, era coisa desse tipo. Veja, naquela época você não tinha telefone, não tinha telégrafo, não tinha internet, tinha uma ordem do Papa para chegar. O Papa emitia uma ordem em Roma. Você imagina para a ordem chegar na Alemanha, levava um ano, porra. Isso se não matasse o emissário no caminho. Então o controle que o Papa tinha da igreja era ridículo. O Papa só começou a ter um controle maior sobre a igreja a partir do Renascimento, a partir do Concílio de Trento. Antes, aquilo era a casa de Maria Joana, cada um fazia o que queria, porra. Veja o número de papas que foram derrubados à tapa. Né? O cara assim, eu tô com o saco cheio desse papa, ia lá juntar meia dúzia de príncipes, juntava um soldado, ia lá dar um pontapé na bunda do papa. Pronto, agora eu sou o papa. Isso aconteceu várias vezes.
Agora, o pessoal tem a ideia de que a igreja era um bloco monolítico, de que todo mundo obedecia o Papa. Meu Deus, mas quanta ignorância! Né? No século XIX, não tinha havido nazismo ainda. E não tinha havido matança de judeus em massa. Se você falar, mas e a Inquisição? Falo, a Inquisição jamais perseguiu judeus, gente. A Inquisição só processava católicos. A Inquisição era um órgão interno da igreja. Se você não é católico, você está livre da Inquisição, porra. E existem decretos papais, dizendo que os judeus devem ser deixados do seu canto, cultivando os seus costumes ancestrais. E os católicos têm a obrigação de protegê-los. Tem bula papal dizendo isso. Tanto que o lugar mais seguro na Europa para os judeus era Roma. Perseguindo qualquer lugar, o nego ia para Roma, porque sabe lá está sob a proteção do Papa. Então, tem que estudar os negócios. Peguem essas atas do Congresso, l'Inquisizione, que foi promovida pelo Papa João Paulo II, chamou historiadores do mundo inteiro, historiadores de todas as orientações possíveis. E o negócio é de cair de costas. As famosas máquinas de tortura de Inquisição jamais existiram. Tudo isso foi inventado com um livro de autor protestante escrito em 1500 e pouco. O cara inventou, esqueci o nome do autor, o cara inventou tudo isso e as gerações seguintes aceitaram. E continuam repetindo até hoje. Tem filmes de Hollywood que fazem essas coisas, mostra lá as máquinas de tortura, um negócio horroroso. Tudo isso é invencionice. Se você pegar assim, a Inquisição Espanhola matou um total de 20 mil pessoas ao longo de 400 anos em 2 dúzias de países. Quanto é isso, hein? Por país e por ano. É menos do que qualquer democracia moderna mata. Então, essas lendas urbanas que são muito utilizadas por partidos políticos, vocês nunca podem aceitar, gente. A gente não deve ficar desconfiando de todo mundo, partido político, todo mundo é vigarista, mentiroso, filho da puta, tudo é conspiração. Claro que não. Claro que as coisas não são assim. Mas também não deve ficar aceitando qualquer coisa. Veja, se o conteúdo da crença é um negócio acusador contra alguém, você tem que pensar 2 vezes. Né? E ver se aquilo aconteceu realmente. Se você tem os documentos. Agora, no caso da Inquisição, você sabe quando o pessoal começou a examinar as atas de processos inquisitoriais? Na década de 50 do século XX. Foi a primeira vez que leram essas coisas. Quer dizer, todo mundo escreveu livro sobre a Inquisição antes. Escreveu muito de orelhado. Porque podia ter indícios externos, circunstanciais, mas a substância do processo eu não tinha. E essas atas são preciosas porque os inquisidores tinham mania de anotar tudo. O negócio era enormemente minucioso. Você sabe praticamente cada frase que se falou durante o processo. Então, só começaram a examinar, né? Liderados por um Henry Kamen, né? Que escreveu um livro, Spanish Inquisition, que é uma obra-prima, vocês têm que ler. Onde ele chegou à conclusão e falou: olha, aqueles homens da Inquisição eram muito honestos, muito criteriosos, eles não queriam prejudicar ninguém. Na maior parte dos casos, eles simplesmente rejeitavam as acusações, nem levavam adiante. E outra coisa, nunca existiu um órgão chamado Inquisição. Inquisição não é o nome de uma entidade, porra. Inquisição é o nome do processo. Quer dizer, a Inquisição matou não sei o quê, como se fosse uma entidade. É tão absurdo quando você quer dizer, olha, uma tal de entidade chamada processo prendeu todo mundo. É absurdo assim. Então, assim, a Inquisição nunca existiu. Só este canalha vigarista, Júlio Severo, que vive escondido por boas razões, continua espalhando isso. 24 horas por dia. Daí, quando eu digo essas coisas que eu tirei de uma ata de congresso científico, eles dizem, eu estou defendendo a Inquisição. Eu falo, como defendendo a Inquisição? A Inquisição, eu não posso defender uma entidade que não existiu. Eu estou dizendo simplesmente que você dizer a Inquisição matou não sei o quê, é uma metonímia. Você está usando o nome, vamos dizer, de um conjunto de ações como se fosse o nome de uma entidade. Isso é metonímia. Eu já expliquei para vocês 1000 vezes o dano que o pensamento metonímico tem criado no mundo. Talvez o maior instrumento da imbecilidade humana seja o pensamento metonímico. Não que a metonímia seja inútil ou prejudicial, não, ao contrário, é útil, desde que você saiba que é metonímia e que não é uma coisa literal, né?